Efésios capítulo 1, no versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui eu gostaria de analisar com os irmãos sobre o que significa redenção. William Barclay, ele diz que a palavra apolitrosis, que é traduzida por redimir, ela era aplicada para o resgate de escravos, que foram feitos escravos mediante a guerras, né? E essa palavra também redimir ou redentor no Antigo Testamento era usada para se referir à libertação do povo de Israel da terra do Egito. Então ela é sempre conectada a um ato de resgate, né? Ou seja, a redenção ela está muito conectada a essa ideia de compra, essa ideia de resgate, né? A própria ideia redenção, o redentor, remete a essa ideia. Por exemplo, em Efésios 1:7, vai dizer que nós obtemos a redenção mediante o sangue de Cristo. Lá em 1 de Pedro 1:18 e 19, diz que não foi com prata ou com ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, que foi morto desde a fundação do mundo. E à luz disso, que a gente poderia refletir em alguns hinos em que nós cantamos nos nossos cultos. Por exemplo, se vocês forem no hino 356, na segunda estrofe, que vai dizer, né? O ouro não dá remissão dos pecados, a prata não leva ao reino dos céus. Somente o sangue de Cristo imaculado, o homem pode ser levado ao reino dos céus, né? E no coro é muito interessante, porque ele vai dizer, né? Não tem valor a prata e o ouro para nos dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate e dê perdão. Perceba o termo resgate, perdão, conectados. O hino 292, por exemplo, né? Na segunda estrofe vai dizer assim, falando da condição do homem, ele vai dizer: o pecado em todos a morte gerou. Ninguém deste mal se podia libertar. Sobre a morte o Filho de Deus triunfou e ressurgiu para nos justificar. Percebe? Essa ideia de redenção, essa ideia de resgate, essa ideia de perdão, essa ideia de justificação. Perceba que essas verdades bíblicas redentoras estão conectadas. Então, quando você vai para as Escrituras e analisa a linguagem de redenção dentro das Escrituras, entende o significado dessa palavra, e você vai para os hinos, percebemos que todos os cultos cantamos a obra redentora de Cristo.